chegando aqui aqui. Reunião. Hoje nós temos o prazer, é a última reunião do primeiro semestre. Hoje, viu, Filassi? Você vai encerrar o semestre acadêmico nosso. Tá bom. E nós vamos ter a palestra hoje do professor José Roberto Filassi, lesões precursoras do câncer de mama, conceito, diagnóstico e conduta. É bom revermos e atualizar esse tema, que faz parte também da área de atuação do ginecologista. Então, foi pertinente a colocação desse tema, professor Filassi, para que o senhor nos atualize sobre a conceituação, como diagnosticar e como conduzir as pacientes que apresentem algumas das lesões precursoras do câncer de mama. As reuniões, em julho teremos uma pausa e retornaremos em agosto. Professor Filassi, com a palavra. Obrigado, professor Baracá, obrigado pelo convite. Eu até fiquei feliz, até quando falou convite irrecusável, né? Eu achei bom. E, realmente, uma das coisas que a gente tem pensado, os ginecologistas, depois que a mastologia começou a ficar muito especialidade, os ginecologistas estão se distanciando um pouco disso, sabe? E na verdade, eles são os principais profissionais, né, no sentido de atenção e diagnóstico e prevenção de câncer de mama. Mas cada vez mais ficou muita especialização, né? E a ginecologia está assim, um pouco distante disso. E essas lesões precursoras realmente são aquelas que é importante que se diagnostique para evitar, então, o aparecimento realmente das lesões malignas no mamário. Então, vamos falar então dessas lesões precursoras, o conceito, o diagnóstico e a conduta. Isso aqui é uma figura esquematizada, né, das várias estruturas que compõem a mama. Dessas estruturas, existe uma em especial e que se torna mais importante por isso, que é a chamada unidade terminal ducto lobular. Nessa região, nessa unidade, é que ocorrem as principais alterações de doenças da mama, né, inclusive aonde se origina o câncer de mama. Então, assim, o parênquima mamário, ele tem de 15 a 20 segmentos que são denominados de lobos. Esses lobos, que são esses segmentos, são complementados, cada lobo, por 20 a 40 lóbulos. E os lóbulos, eles terminam e são complementados por alvéolos, que é onde efetivamente vai produzir, tem a produção láctea, né? Essa região aqui, entre o ducto que chega ao lóbulo, é denominada, então, unidade terminal ducto lobular. A mama tem aproximadamente 500 a 600 unidades desse tipo. Então, se eu fizer um corte transversal nessa unidade, nós vamos ver que tem um epitélio monoestratificado, e tem as células luminais, que são desse epitélio monoestratificado, logo abaixo as células mioepiteliais, e a membrana basal, que é uma membrana, vamos dizer, um tapete molecular, onde se originam essas células. Então, nós vamos ter dois tipos distintos de células, as que são as do ducto e as que são as células dos lóbulos. O que faz com que essas células se reproduzam de uma maneira equilibrada, e se faz aquilo que eu acho maravilhoso, isso, né, que chama a máquina molecular, uma célula origina mais duas células, né? O que faz com que isso esteja equilibrado são genes. Alguns estimulam e outros genes cuja função é inibir. Então, assim, a célula produzida, aí ela passa, então, por um controle de qualidade que também é feito por genes que, se as células têm condições, ela vai, senão, ela sofre mudanças ou até a morte celular, que é a apoptose. O que acontece durante a vida é o seguinte: o tecido normal, ele vai sofrendo alterações dos alelos,
perde, então, aquela condição de equilíbrio e começa uma proliferação meio que exagerada, que, se continuar, ela vai dar origem, então, às neoplasias in situ ou neoplasias invasivas. Então, o conceito dessas lesões proliferativas é um grupo de proliferação citológicas que originam-se, então, nessa unidade ducto-lobular, que é essa figura aqui. Nós temos, então, a classificação dessas doenças proliferativas: lesões proliferativas denominadas benignas e lesões malignas, que são os cânceres invasivos. Das benignas, tem aquelas sem atipias celulares. Dessas aqui, bastante conhecida, a hiperplasia ductal usual, que muitas vezes confundem com hiperplasias atípicas, e não é. Isso é comum ocorrer, não é nada que se fique para ficar tão preocupado. Adenose esclerosante, e aqui o bastante conhecido fibroadenoma e tumor filóide. Aqui, as lesões proliferativas com atipias, que são as neoplasias lobulares, neoplasia ductal, e os tumores malignos. Então, o que é uma lesão precursora do câncer de mama? Uma lesão que vai dar origem ao câncer de mama. Uma lesão, a definição: lesão neoplásica heterogênica clínica e biologicamente, com potencial para progredir diretamente para o câncer invasivo. Eu achei meio difícil, né? Até a professora Filomena que me deu essa definição, aí eu traduzi mais para a gente que não é patologista entender. É uma etapa da proliferação tecidual com características neoplásicas e atipia celular, isso é importante, que se interpõe entre a estrutura normal e o tumor maligno. Então, as lesões proliferativas da mama, que são consideradas carcinoma, que são consideradas lesões precursoras, são, então, a neoplasia lobular e a neoplasia ductal. Eu deixei um pouquinho separado o carcinoma ductal in situ, depois eu vou comentar por quê. Esse aqui é um vídeo que nós fizemos lá em 2010, junto com a Daniela Calvani, para mostrar de uma maneira dinâmica essas alterações, né? Então, aí foi feito junto com o pessoal lá da informática, da faculdade, há 11 anos atrás, mostrando, então, que essas células vão se reproduzindo, aí formam uma célula que pode aparecer diferente das outras, e por ser diferente, a gente chama de célula atípica, que ela pode permanecer assim, ou, então, perder aquela característica de equilíbrio que nós mostramos, dado pelos genes, e começar, então, uma proliferação meio desordenada e já com uma perda de qualidade celular, e essa alteração pode seguir o seu caminho ou parar por aí, que são as hiperplasias, né? Ou, então, elas se tornarem, preencher o ducto inteiro, que daí nós chamamos carcinoma ductal in situ. O carcinoma in situ é exatamente isso, que pode, daí, vocês estão vendo aqui, então, a membrana basal, que pode ser rompida, e aí a célula escapa, isso sim é o carcinoma invasor. Então, nós pensamos, será que quando ocorre isso, ocorre só num lugar e só numa determinada porção do ducto, não é? Então, vem esse conceito de que aquele campo que esse autor chama de campo de cancerização, ou campo cancerizado, onde já ocorreu essa alteração dos alelos, pode existir uma hiperplasia atípica, sozinha, isolada, ou a hiperplasia já ter sincronicamente com lesões mais avançadas, como carcinoma in situ, invasor, até lobular. Aqui é a mesma coisa para as hiperplasias lobulares, que pode estar ou não associada às outras. Então, no mesmo momento, num ducto, nós podemos ter só a hiperplasia ou lesões mais avançadas ou menos avançadas. Isso eu vou explicar por que esse conceito é importante. E também, essas lesões que passam por lesões precursoras dependem muito do tipo de lesão que se forma. Esses cânceres que nós chamamos luminal A,
ou luminal B, são os cânceres que têm receptores hormonais e que eles são normalmente de melhor prognóstico e menos agressivos. Esses são aqueles que vêm de lesões precursoras. Cânceres mais agressivos, como HER2 e triplo negativo, normalmente essa etapa de lesão precursora, ou ela não existe, ou ela é muito rápida, e ele se transforma rapidamente em carcinoma invasor. Então, o que acontece? Na diferenciação celular vindo da célula-tronco, forma, então, a célula progenitora, que se transforma, então, e se diferencia em células luminais e mioepiteliais. Se houver, então, aquela perda de organização, formando a lesão precursora, vão surgir, então, aquelas hiperplasias atípicas que dão origem a esses tipos de câncer. Ou se a lesão, ou se a mutação for direto na célula tronco, vão dar, então, aqueles cânceres mais agressivos. Isso é para mostrar também que lesões proliferativas têm, sim, um aumento significativo de risco de desenvolver neoplasia invasora. Vocês podem ver aqui doenças sem proliferação, praticamente não mexe com o risco, doenças proliferativas sem atipias, quase não mexe com o risco, mas existe uma certa tendência a isso, porque provavelmente se tem uma proliferação, alguma coisa perdeu naquele equilíbrio. E aquelas com atipia, aí sim, o risco já é bem evidente. Então, a gente calcula, pela literatura, né, que em 10 anos o risco absoluto é aquele do indivíduo de desenvolver câncer, com hiperplasia ductal ou lobular, em 10 anos é 10%, e coincidentemente em 25 anos é 25%. E o risco relativo, aí sim é comparado aquelas pacientes que têm a hiperplasia atípica com pacientes da população geral, o risco de desenvolver câncer é 4 a 6 vezes maior. E quanto maior o número de focos de atipia, maior também vai ser o risco de desenvolver. Um foco isolado, o risco praticamente quase não muda, mas um foco já ou presença de mais de 2, 3 focos, aí o risco fica realmente evidente. Então, a hiperplasia ductal atípica é uma lesão que se encontra em 5 a 20% das biópsias mamárias. Ela é uma lesão de alto risco, mas é uma lesão mais precursora, assim como é a hiperplasia lobular atípica, que hoje é considerada também a lesão precursora. Então, vejam, resultados de biópsia percutânea de mama em lesões consideradas suspeitas. Você vai ter 70% a 80% das vezes o diagnóstico vai vir benigno. Benigna com atipia, 5 a 20%, e malignas, 10 a 15% das vezes que você indica uma biópsia por uma lesão suspeita de mama. No Brasil, hoje, né, a Sociedade Brasileira de Mastologia, Febrasgo, e a Sociedade Brasileira de Radiologia indicam a mamografia a partir dos 40 anos de maneira anual, né? Então, assim, essas lesões são achadas normalmente por mamografia. Eu vou explicar por quê. No Brasil, nós temos que lembrar que o câncer de mama ocorre em uma proporção bem maior em pacientes mais jovens do que em países desenvolvidos. Veja, com menos de 50 anos, 35% a 45%. E no ICESP, com menos de 40 anos, 10% a 15%. E o rastreamento mamográfico no Brasil, diz o Ministério da Saúde, 50 a 69 bianual, o que realmente não tem condição nenhuma quando você vê esses números aí. Então, os achados mamográficos dessas lesões são normalmente aquelas microcalcificações suspeitas. E a biópsia preferencial percutânea, nesses casos, é a mamotomia para aspirar essa região dessas lesões, mesmo as lesões menores, a mamotomia é capaz de aspirar de uma maneira mais completa. Então, a neoplasia atípica ductal. Nós temos
os 3 tipos. A atipia epitelial plana, que é o início da atipia, praticamente sem a hiperplasia, a hiperplasia ductal atípica e o carcinoma ductal in situ, que é classificado de baixo, intermediário e alto grau. O grande problema dessas lesões com biópsia percutânea é a subestimação. Existe subestimação, veja, nesses casos de atipia epitelial plana, até 30% dos casos. Na hiperplasia ductal atípica, de 29% até um exagero de 97%, ou em mamotomia, 17% a 24%. Isso significa que o resultado pode estar subestimado. Existem lesões mais avançadas junto, carcinoma in situ ou até invasivo. É por isso que eu comentei que no ducto não é o aí a outra um pouquinho, aqui é outra mostrando quanto existe mesmo de subestimação. E quanto ao carcinoma ductal in situ, a gente fica pensando, ele é uma lesão precursora ou não? Porque câncer, a gente fala câncer invasor. Então, assim, carcinoma ductal in situ é o estágio mais precoce do câncer ou mais avançado das lesões precursoras. Se eu vejo essa definição, tumor maligno é aquele que é invasivo e pode se espalhar em outras partes do corpo, e, em contraste, o tumor que está localizado e não se espalha é benigno. O carcinoma in situ não se encaixa bem em nenhum desses aí. Agora, nessa definição, sim, câncer é um grupo de doenças envolvendo um crescimento celular anormal, com potencial para invadir e se espalhar por outras partes do corpo. Então, realmente, o carcinoma ductal in situ, a gente considera que é o estágio mais precoce do câncer de mama. Pronto. Agora, quando nós recebemos um diagnóstico carcinoma ductal in situ ou hiperplasia ductal atípica, é como se nós tivéssemos 2 coisas completamente separadas. E não é isso que ocorre, vejam. É por definição, a hiperplasia ductal atípica, ela parece bastante com o carcinoma in situ, mas ela não tem características qualitativas e quantitativas para diagnóstico desse carcinoma in situ. Então, vejam, aqui, o diferencial entre hiperplasia ductal e carcinoma in situ, a média de diagnóstico concordante, 75%, ou seja, 75% dos patologistas concordaram que aquilo era hiperplasia atípica ou carcinoma ductal in situ. 25% eram discordantes. Ou seja, ou overdiagnose, né, que chama, ou subestimaram o diagnóstico. E mesmo se usando a imunistoquímica, tudo, eles são muito parecidos, difícil de se diferenciar. A hiperplasia lobular atípica, ela também é importante, principalmente aqui, ela não tem sinais radiológicos típicos. Normalmente é um achado ocasional e ela tem, sim, um risco também bem aumentado, significativamente igual à hiperplasia lobular, à hiperplasia ductal. E a subestimação também existe nas biópsias percutâneas. Então, realmente, que se tentou estudar a parte molecular para ver se será que essa hiperplasia ela vai se tornar câncer, essa não, mas não existe ainda nada que se possa realmente acreditar e ficar seguro. Então, é como final de todos os estudos de hoje, né? Precisamos mais de estudo para avaliar. Então, não existe hoje como se saber se uma hiperplasia vai ou não se transformar num câncer. Então, assim, lesões precursoras diagnosticadas por biópsia percutânea, a regra é ampliação cirúrgica, para ver se tem em volta lesões mais avançadas. Como se faz isso? Normalmente a localização é por fio metálico ou por tecnésio, injetado
da lesão, que é o ROL, né? Usando os métodos têm acurácia semelhante, o ROL permite cirurgias menores. O fio metálico ele pode ser usado quando não tem a possibilidade de se usar o ROL, ou até por motivo de custo, ou em lesões multicêntricas, porque se você tem duas lesões próximas e você injetar tecnésio nas duas, vai achar que é uma lesão só e fica difícil. Então, às vezes, se põe tecnésio numa e o fio na lesão lateral. Então, essa é uma peça radiografada onde existe o clipe, né? É o ideal que a gente saia com o clipe. Esse seria o ideal, o clipe no meio, a situação real que vira e mexe, o clipe está na periferia, ou as microcalcificações ficam na periferia, e por isso que é importante, quando você tira uma lesão dessa, marcar as margens direitinho e colocar na hora de radiografar para saber exatamente onde está. Aqui, inclusive, dá para se ver o clipe, né? E aqui, eu vejo, bem a localização das margens adequadas, mas a lesão está aqui no limite, né? Então, por isso que essas marcações são importantes. Então, essa área tem que ser ampliada. Quando se faz uma biópsia e se pega a lesão assim, é muito bom. Mas, às vezes, você tira e ela não está aí. Aí você tem que... A injeção está aí, mas o clipe não. Então, isso aqui é um caso que nós tivemos que localizar por radioscopia, e o clipe estava 10 centímetros do local da injeção, vocês vê. E se você não tira o clipe, a confusão está formada, né? Possíveis exceções dessas amplificações: foco com atipia lobular e biópsia indicada por microcalcificações. Nós comentamos lá que as hiperplasias lobulares não tem imagem radiológica, então, às vezes, tem uma hiperplasia lobular e uma microcalcificação que não tem a hiperplasia ductal, pode-se evitar a ampliação. Foco de atipia como achado incidental em biópsia por alterações fibroepiteliais, você biopsia, por exemplo, um fibroadenoma e ter uma hiperplasia, um foco de hiperplasia, a hiperplasia atípica dentro do fibroadenoma, isso aí talvez não possa deixar de ampliar. Foco único em biópsia, isso é da Mayo Clinic, que se a lesão foi 50% removida, não tem necessidade de ampliar, e quando é opção da paciente, obviamente. E quando você amplia a hiperplasia ductal atípica, a neoplasia lobular atípica, neoplasia lobular atípica em margem cirúrgica, a presença delas ou próxima não tem impacto na taxa de recorrência local ou risco de desenvolvimento do câncer. Quando se ampliou, você sabe que tem segurança que a lesão maior, a lesão mais acentuada é a hiperplasia atípica. Então, você não precisa ampliar de novo, e o tratamento complementar pode ser aplicado, que é conhecido, que é o uso do tamoxifeno ou o uso do raloxifeno, principalmente na pós-menopausa, que pode ser usado em períodos maiores que 5 anos. Hoje já se mostra que, ao invés de se usar 20 miligramas de tamoxifeno nessas hiperplasias atípicas, inclusive no carcinoma in situ, pode ser usado com o mesmo resultado, 5 miligramas, uma dose 1/4 da dose habitual, e realmente mostrou eficácia, 75% a menos de eventos ou de aparecimento de cânceres, e com efeitos colaterais, como aqui, como tromboembolismo, câncer endometrial, praticamente igual o placebo. Então, a gente tem uma tendência de usar doses menores de tamoxifeno nesses casos. A adenectomia profilática, que é a retirada da mama, do parênquima mamário, para evitar a progressão para o câncer, normalmente nós podemos indicar em situações especiais nessas hiperplasias, quando essas hiperplasias, tanto a lobular como a ductal, ela é multifocal ou multicêntrica, e faz com que se tenha segurança de que não exista em algum local dessa parênquima mamário um câncer já invasivo.
E biópsia com atipia, mesmo na paciente tomando a prevenção endócrina, ela volta a apresentar atipias. Inaceitáveis é o que até agora diminuiu bastante, é o que se estava fazendo, principalmente depois daquela história da Angelina Jolie, né? Que era uma intervenção, se aumentou muito o número da adenectomia profilática dessas pacientes como conduta primária. O uso de tamoxifeno dá o mesmo resultado que fazer uma adenectomia profilática. Então, não tem por que uma agressão assim. E, para complementar o diagnóstico de lesões papilíferas, isso aqui é bastante comum, papiloma intraductal, existe aquele que é o central e o periférico, né? Então, da mesma maneira, as biópsias, elas têm uma subestimação dessas lesões, elas têm que ser ampliadas, né? Então, vejam, um papiloma que tem um tamanho suficiente que possa ser palpável, ele pode ser subestimado em biópsia até 22%. Papilomas com atipias, então, 67% pode ter lesões mais importantes. E, inclusive, o papiloma sem atipia também pode ter. Esse é um estudo que foi feito aqui no nosso serviço, né? E que realmente mostrou que existe essa subestimação, né, que foi de 5,8% em média, e todas elas, subestimações, foram em lesões maiores que 1 centímetro. Então, a conclusão é que papilomas sem atipia, menores que 1 centímetro, que foram removidos pela mamotomia, você não precisa realmente ressecar ou ampliar essa margem. Esse é um estudo importante, que inclusive é uma conduta que está sendo mudada em muitos serviços, bastante citada, e foi um trabalho feito aqui pela Gabriela, o Marcelo Gianotti, o Ruiz, né? O Carlos Ruiz, e a gente lá do serviço. A cicatriz radiada, outro que é comum aparecer, e a imagem é bem sugestiva de câncer, né? É uma lesão pequena, né? Menor que 10 milímetros, normalmente detectada pela mamografia. Quando ela é maior, a mesma lesão é chamada lesão esclerosante complexa. Ela tem uma associação com essa lesão papilífera, que é uma lesão proliferativa, né? Esclerosante, o risco relativo de desenvolver câncer 1,45, 1,74, e ela pode estar associada à hiperplasia ductal atípica ou carcinoma in situ ou invasor, particularmente lesões maiores que 6 milímetros, diagnosticadas em mulheres após os 50 anos. Então, realmente, nessas lesões, talvez seja importante que com o diagnóstico, mesmo se não tiver atipias, que seja feita uma ampliação cirúrgica. Agora, observação, não confundir com adenose esclerosante. O nome é parecido, olha. A adenose esclerosante é uma alteração benigna, frequentemente encontrada em biópsia, se caracteriza pela distorção dos lobos e fibrose estromal. Como se fosse uma atrofia ductal. Então, a adenose esclerosante é uma lesão do bem, não é para se preocupar. Então, concluindo, as lesões proliferativas da mama, conduta em biópsias percutônicas, hiperplasia ductal atípica, neoplasia lobular, atipia epitelial plana, ampliação cirúrgica, para ter certeza que não existe lesões mais avançadas. Papilomas com atipias, ampliação sempre. Sem atipias, ampliação se for maior que 10 milímetros, que é a conduta nossa. Cicatriz radiada, se ela for pequena, né? A cicatriz radiada menor que 10 milímetros, pode ser observada se adequadamente representada na amostra, que foi bastante retirada, praticamente completamente retirada pela mamotomia. E na lesão esclerosante completa, maior que 10 milímetros, ampliação, e nas pacientes com maior de 50 anos, se a lesão for maior que 6 milímetros, a Mayo Clinic indica, então, também a ampliação. Essa é a nossa equipe, né, da mastologia. A última vez que nós tivemos chance de tirar foto junto, né, foi 21/12/2019. E aqui o manual de condutas, que quem não conhece, o manual de conduta foi feito de uma maneira, que é o manual de conduta do residente do Hospital das Clínicas, né, foi feito de uma maneira bastante simples,
objetiva, né, e bastante atualizada para se tomar conduta em doenças mamárias. Era isso que eu tinha que falar. Obrigado pela atenção. Parabéns, Filasse. Apresentação muito didática, objetiva e prática. Quero cumprimentá-lo pela sua apresentação e por esse trabalho que está sendo realizado no setor de mastologia, tanto no Instituto Central como no ICESP. Tá bom. Então,